Bom dia, estamos hoje no 31º dia da campanha de jejum e oração. O tema de hoje: o pecado separa o homem de Deus, baseado em Isaías 59, versículo 2, que diz: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados esconderem de vocês o rosto dele. O pecado, errar o alvo, conforme definição e significado de uma das palavras em grego que expressam essa ideia. O pecado foi e continua sendo uma tremenda tragédia. Por causa dela e por meio dela, a relação entre o Criador e a criação ficou enferma, em estado gravíssimo. O salmista, mais do que um ato isolado, tornou-se uma tendência constante. O salmista afirmou: fui recebido em pecado, Salmos 51:5. E Paulo confessou: ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7:20. É a luta em que vive o cristão e não será vencida a não ser por meio de Cristo. Assim, uma das terríveis consequências disso é que, por causa da realidade do pecado, há um impedimento na realização do plano salvador divino. Essa trave, que vem do homem e não de Deus, se manifesta essencialmente em 3 aspectos, e vale a pena dar uma olhada no nome deles. Desobediência. A não observância das ordens divinas começou lá no Éden e continua ainda atualmente. Crédito ao argumento do inimigo em detrimento da palavra de Deus. Incredulidade em relação à veracidade da sentença divina. Tudo isso ficou muito evidente na tragédia da queda dos nossos primeiros pais. É importante clarificar esta verdade. Não foi nenhum decreto de Deus que em si mesmo decidiu antecipada e maldosamente excluir o homem da comunhão com o seu Criador e Pai. Aquele, e não este, foi o causador desse enorme desastre, uma separação cujas consequências apontam para além desta vida terrena. Muitos pensadores têm dificuldade de emitir o aspecto severo dessa realidade e até levantam suspeito quanto à validade do amor de Deus. Argumentam que jamais um pai amoroso poderia abandonar o filho à condenação eterna. Esquecem, todavia, 2 coisas profundamente importantes, além de outras. A causa dessa tragédia está no pecado do homem. Deus providenciou a ponte, capaz de restabelecer a comunicação interrompida. Ela se chama Jesus, que trouxe o perdão e a restauração. Não há como negar, o pecado impede o plano exclusivo de salvação, por mais poderoso e amoroso que seja, como de fato é, o planejador e executor desse projeto celestial. As maldades invisíveis que residem no coração do homem e se manifestam em ações visíveis, separam. Há uma separação piedosa, que a Bíblia chama de consagração, também denominada santificação, que é não somente desejável, mas condição essencial, sem a qual ninguém verá o Senhor, conforme diz o autor da carta aos Hebreus. É verdade que, operando Deus, nada e nem ninguém pode impedir seus planos. Todavia, isso deve ser entendido em nível global, isto é, em sua soberania divina. O Todo-Poderoso tem absolutamente tudo sob seu domínio. Entretanto, essa mesma soberania determinou que fosse dado ao homem o direito de escolha. Que dádiva preciosa e que dor de cabeça dá para o Criador. Só podemos exclamar, juntamente com Paulo: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus!
quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11, 33. Como está o meu entendimento dessas verdades à luz da palavra? O pecado separa o homem de Deus. Então, meus queridos, o pecado, ele não pode habitar em nós. Por mais que nós cometemos, precisamos o quanto antes, ou seja, logo, pedir perdão e novamente assim estarmos próximos de Deus. Que Deus nos abençoe e possamos todos os dias lutar para vivermos longe do pecado. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo e abençoado dia, em nome de Jesus. Amém.